Eu queria pedir ou fazer uma colocação também, não sei, né? Quando a lista de chamada, para colocar ou no início ou no final, fica melhor para nós todos, acho que para poder assinar ela, né? Mas a gente tem colocado no final desse, não sei. Isso. Que daí sempre tem gente perguntando, né? Que passa o período, às vezes tu coloca um pouco mais antes, né? E daí passa, daí o pessoal não consegue assinar ela, né? Não me, ninguém me disse nada, mas eu tenho colocado um pouco antes da gente terminar. Tu acha melhor colocar um pouquinho antes? Não, mas daí continua assim, então. Não tem problema, gente. Acho que a gente pode mexer, né, Nath? Conforme ficar melhor para o pessoal. Para mim é indiferente. Eu posso deixar em seguida, a Nath me manda em seguida, eu já posso colocar aqui para vocês, não tem problema. Só porque E no finalzinho fica melhor, né? Sei o que o pessoal acha ali. É que antes era colocado ali no WhatsApp sempre, né? E daí era mais fácil, eu achava mais fácil. Daí agora é colocado quando ainda está em gravação ali ainda. é que a questão é que assim, a lista de chamada é justamente para a gente ter ali o controle de quem está na aula, assistindo a aula. Por exemplo, assim, não é bacana, e eu acho até uma falta de consideração com vocês que estão aqui. Eu vou passar a lista de chamada agora, digamos assim, no final dessa aula. Ou eu deixo para passar no WhatsApp. Aí, daqui a pouco, assim, eu tenho o colega A, B, C que não veio na aula, ele viu o link ali, seja, né, porque ele viu o link, ou ele disse, não, sabe uma coisa, eu vou assinar a lista. A lista de chamada para nós é um instrumento que a gente tem até depois para mostrar os dados. Como isso é um projeto, né, pessoal, a gente precisa depois, no final, mostrar assim, olha, a gente teve tanto por cento de participação, a gente viu, e assim, e também para cuidar, por exemplo, eu vi que a Elizabeth está 5 semanas sem assinar chamada. O que está acontecendo com a Elizabeth? Ela está doente? O que aconteceu? Então, assim, a gente tem buscado passar a lista aqui e manter aqui, justamente para que quem está na aula assinar. Tá bom? Porque às vezes a gente não percebe quando vocês colocam a lista para a gente fazer a votação. Daí a gente tem que estar perguntando no grupo, né? Uhum. Mas aí eu acho que, Ju, a gente pode, a hora que for passar a lista, avisar o pessoal. Agora sim a chamada, isso fica bom para todo mundo, pessoal. Sim, eu tenho a impressão que eu avisei quando estava colocando, mas vou tomar mais cuidado para reforçar na hora que A gente dá um colocar. pare, assim, dá um sinal de música, eu não sei, a gente pensa alguma coisa. Mas justamente para valorizar vocês que estão aqui assistindo a aula, né, pessoal? Sim, Juliana, tu avisou sim, eu me lembro. Tu disse assim, lista de chamada. E daí eu pensei assim, depois ela vai colocar igual no WhatsApp e deixei passar daqui a pouco, daí passou. Então Tá, mas eu vou reforçar melhor quando colocar aqui. A Nath me manda em seguida, eu coloco aqui e aviso vocês mais perto do fim da aula. tá bom, então. Muito obrigada, viu? Imagina! Muito bem, então vamos começar, né, gente? Já está no nosso horário. Boa noite para todo mundo. Quem não cumprimentei ainda, sejam bem-vindos. Senti falta de não ver vocês na semana passada. A gente deu um intervalinho aí na semana de carnaval, né? A gente já começa a se acostumar a se ver toda semana. Nós temos o encontro de hoje, mais um quinta-feira, e na outra semana nós temos já o nosso último encontro, já está chegando no final, nosso módulo de gestão de pessoas, né? E tem bastante coisa para a gente fazer ainda, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, trabalho em equipe e feedback. Acho que na primeira aula a gente estava conversando, na primeira aula nós falamos sobre documentação, né, sobre registro, sobre a legislação da guarda da documentação no que toca a gestão de pessoas. E na aula anterior a gente falou sobre recrutamento e seleção, processo seletivo, aproveitamento de currículo, criação de rede para vocês trocarem, lugares para captar pessoas e o processo de integração. E essas coisas, elas caminham muito juntas. Muito, muito juntas. E vocês vão ver que algumas coisas vão começar a se repetir. E a ideia é essa mesma. Quando elas se repetem, é porque elas se cruzam. E aí a gente começa a juntar algumas coisas.
E hoje a gente vai falar, então, de comunicação, feedback e trabalho em equipe, que são etapas muito importantes, pensando que a gente vem lá da parte documental e de legislação, depois a parte que a gente seleciona pessoas, integra pessoas na cooperativa e elas começam a trabalhar. E agora a gente vai falar, de fato, o trabalho em equipe, a forma de se comunicar e dar feedback para essas pessoas. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu ouvi um microfone aberto. Não? Então, fiquem à vontade, tá? Abram o microfone e vamos lá. Bom, a comunicação, eu entendo, e para mim, que trabalho com gestão de pessoas há mais de 10 anos, é a ferramenta mais importante. Nas cooperativas, ela não é diferente, porque as cooperativas têm princípios e valores como transparência, ação participativa e centrada no ser humano. A comunicação não tem como não fazer parte. Diferente de outros negócios, que os valores são outros, as normas que regem outros negócios pode ser diferente, mas da cooperativa não é. E, claro que quando a gente fala comunicação no trabalho, sim, né? Mas a gente precisa... A comunicação também é uma ferramenta para a nossa vida, né? A gente se comunica em casa, com a família, com os amigos, com os filhos, e no trabalho o dia inteiro. E uma coisa que é importante a gente lembrar, que a comunicação não é só o que a gente diz, é também o que a gente deixa de dizer, é também a cara que a gente faz quando alguém está falando com a gente, a maneira como a gente se expressa, como a gente gesticula, como a gente senta, como a gente entra ou sai de um ambiente, como começam ou terminam as conversas. A comunicação é um complexo muito maior do que só falar e ouvir, né? E, aliás, tem gente que ouve, mas não escuta. Vocês sabem a diferença? De ouvir e escutar? Alguém já pensou sobre isso? Já leu sobre isso? Estudou? Conversou sobre isso? Eu acho que ouvir é só no momento, né? A pessoa ouve, mas não escuta. E eu acho que escutar, ela consegue gravar aquilo que foi falado, né? Isso aí. Imagino que seja isso. Ouvir é um processo mecânico. Quem tem um ouvido e não tem problemas de audição, ouve. Né? A gente ouve um barulho, ouve uma música, ouve, simplesmente ouve. O processo mecânico de ouvir. Escutar é atenção, que é o que o Fernando falou, daí a gente grava o que a pessoa está dizendo. Isso também é parte do processo de comunicação. Então, comunicar não é só falar, né? Também é ouvir para escutar. Essa é uma frase que a gente fala muito em gestão de pessoas. Ouvir para escutar. Deixar o outro falar, repetir às vezes o que ele disse, garantir que ele entendeu. Tem uma pergunta, na verdade eu tenho duas perguntas. Eu quero saber quem é que já ouviu a frase: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Quem é que já ouviu isso por aí? Fernando ouviu, Tássia tá fazendo carinha, Gislaine mandou joinha, Regina é o Fernando. E eu quero saber quem é que já falou essa frase. Eu já falei. E eu falei isso por muito tempo. Delcy também. Depois eu fui aprendendo que essa frase é horrível. E ela é uma grande mentira. Isso a gente criou para... sei lá para quê, porque ela não nos ajuda em nada. Quando eu digo eu sou responsável pelo que... Carinha da André, adorei. Eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende, eu estou quebrando o processo comunicativo pela metade. Porque o dizer é uma parte, o outro entender é outra parte. Se ela não entende, não houve comunicação, eu só falei. Né? O outro entender é parte do processo de comunicação. E aí, queridos, eu vou dar um exemplo agora. Quem é que é responsável aqui pelo aprendizado de vocês sobre gestão de pessoas? Sou eu, né? Eu que estou aqui para falar sobre isso.
Se vocês não entendem, tá, tudo bem que vocês têm que fazer a parte de vocês, né? Prestar atenção, dialogar, estudar. Mas se eu falar um monte de coisa que vocês não estão entendendo, usar uma linguagem que não faz sentido, um monte de expressão que vocês não conhecem, a comunicação não vai acontecer. E aí vocês vão dizer, aquela prof maluca lá de gestão de pessoas, não entendi nada do que ela falou. Então, sim, nós somos responsáveis por aquilo que o outro entende. É importante, né, Andréa? Que a gente consiga garantir. Inclusive, nós falamos isso lá na aula anterior, quando a gente falou de entrevista, quando a gente disse, pergunta que se a pessoa entendeu o que nós falamos, as regras da cooperativa, garante que ela entendeu que não é CLT, era o assunto aqui antes da aula começar. Que ela entendeu que ela vai ter uma cota à parte, que ela tem que assinar um contrato com a cooperativa. Garante que ela entendeu. Isso é a comunicação sendo cuidada de ponta a ponta. Então, eu dizer e o outro entender também faz parte do processo. E a gente precisa tomar cuidado, e isso tem tudo a ver com a cooperativa e com os valores de cooperação. Faz sentido? Sim? Muito bem. E feedback, né, queridos, essa palavra que a gente adotou do vocabulário americano, que eu pessoalmente não gosto de usar palavras em inglês, mas nós não temos outra que corresponda completamente a ela. Alguém aqui não sabe o que é um feedback, não conhece essa expressão, não tem familiaridade? Ou conhecem minimamente, sabem o que é, já ouviram falar, já receberam, já fizeram? Conhecem? Beleza. Então tá. O feedback precisa focar na valorização das pessoas. A gente vai abrir um pouco mais isso aqui agora no encontro de hoje. E a gente vai desfazer a impressão ruim que algumas pessoas têm do feedback. Feedback é crítica, né? Chama o fulaninho para dar um feedback, vai me xingar. Hoje nós vamos desmontar essa ideia e vamos introduzir uma nova perspectiva aqui do que é de fato um feedback. Só que um feedback onde não tem uma boa comunicação não é um bom feedback, ele não acontece de maneira completa. Ele precisa ser focado na valorização das pessoas, na transparência, no desenvolvimento individual e coletivo, que inclusive é valor, né, do cooperativismo, desenvolvimento das pessoas, alinhado a esses valores que cada cooperativa vai ter para trabalhar, e essa ajuda mútua e democrática. Use os valores da cooperativa, inclusive, para embasar o feedback, para dizer por que o feedback negativo e o positivo, né? Ou que legal, você se alinha muito aos nossos valores, ou precisamos conversar, tem algum desalinhamento em relação aos nossos valores. Ambos são feedbacks. E eles precisam chegar na pessoa. Aquele feedback que não encontra o seu destinatário é um feedback que se perdeu no caminho, não serve para nada, não chegou a lugar nenhum. Nós também vamos falar sobre isso. E o trabalho em equipe, né, gente, que todo mundo aqui já ouviu falar milhões de vezes. E é uma questão, porque são pessoas, né? Pessoas fazem pessoices todos os dias e a gente às vezes se incomoda e é cansativo e tem muita coisa para fazer, mas trabalhar em equipe é importante e é a base da cooperação, né? A colaboração faz parte desse processo. E aí, uma coisa que a gente, quando olha para a gestão de pessoas, tem que perceber que a soma das habilidades únicas de cada cooperado, falamos disso na semana, no encontro passado, aquelas habilidades que a gente encontra entrevistando a pessoa, batendo um papo, deixando ela falar, né, Fernando? A gente bateu bastante nesse assunto na semana anterior, que é aquele momento de fazer perguntas que a gente vai conhecendo a pessoa, né, entendendo se ela faz sentido para a nossa cooperativa ou não. E é aqui que a gente vai conseguir entender qual é o talento dessa pessoa, qual é a habilidade que ela tem, como é que ela é individual e como é que ela soma no coletivo. E essa pessoa, daqui a pouco, vai estar dentro da nossa equipe trabalhando e a gente tem que integrar ela com todos os outros. A participação, empatia e pertencimento devem ser parte da cultura de cada cooperativa. Isso é uma prerrogativa dos valores. A cultura, não sei se é um termo que vocês usam dentro das cooperativas, mas é aquele conjunto de práticas que as cooperativas, que todas as empresas, todos os negócios têm.
né? Uma cultura mais rígida, mais flexível, mais amigável, mais aberta, mais fechada. Aí tem aquelas coisas que a gente diz que pratica e aquelas que, de fato, as pessoas sentem que a empresa pratica. A cultura é esse segundo lugar, o que as pessoas sentem. E nós queremos construir aqui cooperativas que têm, de fato, participação, empatia e pertencimento. É isso que nós vamos buscar juntos, falando sobre isso. Alguma dúvida até esse momento? Algum comentário, consideração, contribuição? Abram os microfones e falem à vontade. Não? Hoje não? Delcy, muito obrigada pelo joinha. Adoro os joinhas de vocês. Então tá. Quando a gente fala de comunicação, feedback, trabalho em equipe, eu tenho certeza que vocês sabem do que a gente está falando. E nós falamos disso lá na primeira aula. O objetivo desse curso aqui, pelo menos dessa etapa de gestão de pessoas, é trazer coisas novas, claro que sim, e acho que nós já fizemos alguns avanços nesse sentido, mas é também pegar aquilo que vocês já sabem sobre o assunto e trazer a serviço de melhorar as coisas, as relações e o desempenho do pessoal na cooperativa e de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas na prática. Ah, tá, comunicação. Eu sei o que é comunicar, eu sei o que é feedback, eu sei o que é trabalho em equipe. Então, nós vamos juntar esses saberes todos hoje e vamos ir para o mundo prático. Muito bem. Porque o objetivo é pegar isso que a gente já sabe, que é do senso comum, como é o trabalho em equipe, a comunicação, e perceber a vantagem e a desvantagem de fazer de um jeito ou fazer de outro. O objetivo aqui nesse encontro de hoje é pegar isso que vocês sabem, como vocês praticam e entender onde é que dá para melhorar e o que está muito bom. Então, vamos trazer esse conhecimento. A gente vai falar um pouco de cada um desses 3 elementos na prática e entre cada um deles a gente vai bater um papinho e aí eu quero que vocês tragam situações e tragam exemplos lá da cooperativa. Então, fiquem pensando aí no universo da cooperação, trabalho em equipe, feedback que vocês têm para trazer. Vamos lá. A comunicação é uma ferramenta essencial para o cooperativismo, né? Acabamos de ver isso. Ela mostra os diferenciais desse tipo de negócio com foco nas pessoas. É justo e sustentável. Estabelecer diálogo constante e sólido com cooperados, lideranças, fornecedores, clientes, consumidores e a comunidade faz parte dos valores globais da cooperação. A ideia aqui é só ampliar um pouco mais o conceito, porque se vocês perceberem, todos vocês praticamente falam com cooperados, lideranças, fornecedores, clientes da cooperativa, consumidores diretos e a comunidade. É muita gente. Cada um deles, e órgãos públicos, né, prefeitura, que vocês trouxeram aqui no encontro passado. Então, o rol de gente envolvida no negócio de vocês é muito grande. E aí, aquela coisa de eu não sou responsável pelo que você entende, começa a cair por terra aqui, porque não pode falar do mesmo jeito com todo mundo. O assunto que fala com o cooperado, com a prefeitura e com o fornecedor e com o comprador não é o mesmo. Não é nem interessa, às vezes, um para o outro, o mesmo assunto, nem o jeito de falar, e nem a paciência na prática que a gente dedica, vamos ser sinceros, né? Talvez a gente tenha mais paciência com o cliente que está vindo negociar do que com a prefeitura, né? Que não paga, que sei lá o quê. Então, a gente transmite essa comunicação e o interesse que a gente tem no assunto aparece, mesmo que a gente esteja falando outra coisa. A nossa expressão comunica o tempo inteiro. Uma coisa que a gente precisa levar para nossa comunicação é ser direto, usar uma linguagem simples e acessível. Adequada para quem a gente está conversando, que é isso que a gente está dizendo. Eu não falo com o chefe do meu chefe, não, mas com a liderança do mesmo jeito que eu falo com o cara lá que veio aqui fazer uma entrevista, a gente vai entendendo qual é o modo melhor de se comunicar com cada um. O que é importante é que a linguagem tem que ser simples e acessível. Ou seja, a gente tem que garantir que a pessoa entendeu o que a gente está dizendo. Mesmo que o que a gente tenha para dizer não seja uma coisa boa. Não batemos a meta do mês, do trimestre, não sei como é que vocês medem.
A divisão da cota parte esse mês vai ser prejudicada, porque perdemos um fornecedor, porque tivemos uma chuva que levou um monte de coisa embora. Tem que falar sobre isso com as pessoas. E tem que ser claro, e tem que ser direto. Quando a gente comunica uma coisa boa, é muito fácil, né? Aí a gente sabe direitinho como fazer. Mas a gente precisa garantir a comunicação completa, né, de toda e qualquer situação. A gente precisa falar com as pessoas de forma humanizada e respeitosa, independente do assunto. Pode ser um assunto difícil, e eu acho que vocês devem ter assuntos difíceis para falar, né? Talvez não toda hora, não todo dia, mas de vez em quando aparece. Quando o assunto é bom, quando nós temos um problema para resolver, quando o problema se resolveu, a gente precisa olhar para isso de maneira respeitosa. Enquanto eu estava me preparando aqui para trazer esse conteúdo hoje, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti. É um clichê, vocês já devem ter escutado. O palestrante dizia que nós somos lembrados pela maneira como a gente faz as pessoas se sentirem. E isso faz muito sentido. A maneira como a gente se comunica com as pessoas interfere na maneira como elas se sentem em relação a nós. E o que nós queremos aqui é ser líder e daqui a um tempo, lembrado num papo de bar, numa janta, num aniversário, dizer, eu fui trabalhar a primeira cooperativa que eu trabalhei. O fulano de tal me chamou para ter uma conversa, me deu um feedback, me deu uma oportunidade de melhorar, entendeu que naquela semana eu estava com um problema. E eu nunca vou me esquecer. Essa é a lembrança que a comunicação tem o poder de deixar nas pessoas. Mas pode ser o contrário, né? Me lembro daquele desinfeliz lá da primeira cooperativa, nem me deixou falar. Já chegou gritando comigo, não me deixou nem contar o que estava acontecendo e me mandou embora. Então, sim, né? As coisas que a gente faz deixam marca nas pessoas e a gente pode, né, muitas vezes escolher a maneira de fazer e ser humanizado, respeitoso, é uma escolha. Quer comentar alguma coisa, Fernando? Fez uma cara aí de quem reconheceu a situação. Não na cooperativa, mas essa parte que você falou aí, de ser lembrado, né? Eu passei por vários... Eu fui instrutor de carreta, né? Uma empresa por quase 15 anos, né? E aí essa parte aí de como você fala com a pessoa, deixar a pessoa à vontade, e às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo assim, tinha uma vez um motorista, era um baita, mas ele, baita de um homem assim, né? A mão do cara era duas da minha, né? E o cara começou a tremer na frente do volante, na hora de sentar ali, na hora que nós fazia as perguntas básicas, ele conhecia a parte conhecia o caminhão em geral, assim, né? E o cara estava tremendo. Aí, como eu parei, vamos conversar sobre isso, o que está acontecendo. Aí, aquele do tipo, a latinha vazia há mais de 6 meses, a primeira vez que ele foi pegar o emprego, estava desempregado fazia mais de 3 meses, aí aquela coisa que tu tem que se colocar no lado da pessoa. Ele estava como se tivesse assim, uma Copa do Mundo e ele estava a bater um pênalti e ele se consagrava ou ele ia tudo de água abaixo. E aí, essa parte, eu sempre participei junto do RH, e uma das coisas, assim, que depois, por várias vezes, vários motoristas, assim, me falaram sobre isso, que é eu me coloquei no lugar dele, porque eu já tinha passado, há uns anos atrás, por diversas, às vezes, porque você não tinha, tu não tem experiência, às vezes nem, tu não tem experiência, desce. Então, às vezes, as pessoas não faziam essa parte de conversar e fez eu lembrar de como você estava falando. E na cooperativa, algumas vezes, tem algumas situações da gente conversar e se colocar por que ele... por que o cara não tirou carteira, por que ele tá como gari até hoje. E aí, às vezes... E por vários motivos aí, eu me coloquei nessa parte aí. Uhum. Era essa minha colocação aí que fez lembrar, bem que você falou, você tomava quando, lembrei, daí várias vezes, assim, já passando,
já faz uns 6 anos que eu saí, as pessoas às vezes colocam, tô aqui graças a ele, porque aquele dia, às vezes, o cara tava ali, como se fosse um... O cara tremia. Uhum. Lembrar agora essa situação aí, é só isso. Legal, Fernando, muito obrigada. O que o Fernando está falando, a gente costuma chamar de empatia, né? Que é a capacidade de se ver no lugar do outro. E eu acho que é muito sobre isso, Fernando. Muito obrigada pelo teu relato. Eu acho que é muito isso. Como é que eu gostaria que falassem comigo se eu estivesse naquele lugar? Né? E levar isso em conta. Eu sei que a rotina de vocês deve ser super pesada, intensa, cheia de BO para resolver dia sim e dia também. Mas as pessoas nem sempre são responsáveis por isso. Às vezes eu sei que é a culpa de alguém, mas mesmo esta pessoa precisa ser tratada com respeito, né? E aí, assim, uma coisa que é importante a gente pensar, qual é o tempo que eu gasto para falar direito ou para falar atravessado com uma pessoa? Normalmente é o mesmo. Né? Eu tenho 1 minuto para ir lá e dizer como é que é para arrumar essa bagunça. Eu posso gritar e xingar as pessoas e chamar atenção e dizer para elas fazerem, ou eu posso agradecer por elas estarem ali e pedir que elas assumam comigo o compromisso de terminar até tal horário. O tempo que eu vou gastar é o mesmo. Eu vou ter que ir lá fazer igual. Então, por que não fazer com afeto? Né? A gente precisa começar... Esse era o objetivo. É pegar aquilo que vocês conhecem e sabem e colocar com um pano de fundo alternativo que pode trazer outras possibilidades. Porque a comunicação tem que estabelecer conexões sinceras entre as pessoas e resolver conflito. E agora, na aula que vem, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que nós vamos falar sobre gestão de conflito. Mas eu quero antecipar e dar um spoiler aqui. Se vocês já ouviram isso, fico feliz. Se não, nós vamos adotar isso como uma verdade daqui para frente. Conflito é positivo. Precisa existir. É do conflito que nascem boas ideias, às vezes. O que a gente não quer é o confronto, e isso é diferente. Conflitar é discordar, é ter outra ideia, é pensar diferente. E isso é importante. Onde tem mais de 2 pessoas vai ter conflito. Quem é casado ou já foi pode assinar embaixo do que eu estou dizendo. O que nós vamos jantar hoje? No fim de semana nós vamos dormir o dia inteiro ou vamos passear? Quero ver a tua mãe, não quero ver a tua mãe. Gente, isso é conflito. Onde é que as crianças vão para a escola ou não vão? Vamos comer o quê na hora do... E não tem que virar uma guerra, uma briga e uma confusão. Mas as pessoas pensam diferente, concordam? Nem todo mundo é obrigado a pensar igual e muito menos concordar com a gente só porque a gente está num papel de liderança. E aí, o que nós... Ai, discordaram de mim, agora eu vou gritar. Não, discordaram de mim, vou te ouvir, daqui a pouco a tua ideia é mais legal que a minha. Tu vai me ensinar uma coisa que eu ainda não sei. A vantagem de ser adulto é que tem um monte de coisa que a gente sabe, mas tem um monte que a gente não sabe. Né? As crianças, quando estão lá no colégio, elas não sabem praticamente nada. Elas estão lá para aprender tudo, do zero. Adulto já tem umas telas preenchidas, né? Uma mochila cheia de coisa para carregar. E tem na mochila do coleguinha umas coisas que eu não conheço. E se eu tiver boa vontade e abertura, eu deixo ele me mostrar o que ele conhece, o que ele já aprendeu, né? As coisas que a vida mostrou para ele, não mostrou para mim. Falamos disso quando a gente comentou de processo seletivo. Para vocês entrevistarem as pessoas fazendo as mesmas perguntas. Para não criar injustiça, porque daqui a pouco vocês fazem uma pergunta mais legal para uma pessoa do que para outra, e ela tem uma história mais legal para contar. Isso se aplica em tudo que a gente está fazendo. Na hora da entrevista e na hora de um conflito, na hora de resolver um problema. As pessoas são diferentes. E o que vai mudar, a maneira se isso vai ser bem visto ou não, é a forma como a gente se comunica. Tem uma coisa que a comunicação, ela precisa ser um mecanismo de força da cooperativa, e não para sobrecarregar. Então, pensem em canais de comunicação como mural de recados. Eu sei que a gente está na era da tecnologia e do celular e tal, mas vocês podem fazer, se não fizeram ainda, material para vocês fazerem, vocês devem ter milhões de ideias que eu não tenho. Né? Um mural bacana, com cortiça, nem sei se ainda existe cortiça, mas né, vamos lá. Botar uns pin ali, como é que é o nome daquilo? Perceber? Sei lá como é que é o nome daquele negócio que, né, que a gente finca ali com um recadinho.
Recados aniversário, colocar os aniversários das pessoas no muralzinho. Foto de momento legal que vocês tiraram para ter um clima bacana e boas lembranças na sala onde vocês se reúnem ou no espaço coletivo da cooperativa. Grupo de WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp em grupo na cooperativa ou alguma não tem? Não tem, Sara? Não? Bueno, o grupo de WhatsApp é uma ferramenta que vocês podem usar. Também não tem aí, Fernando, grupo de WhatsApp na cooperativa? Não? Nós não temos porque não funciona, Ju. Não? Cada vez que a gente tenta fazer, dá muita confusão. Certo, não tem problema. Para aquelas que eventualmente funciona, vocês podem usar. Se não funciona, tudo bem. Nós temos só no grupo da mecânica. O grupo da mecânica, o grupo das contas, né? Mas, assim, em geral, não, só os líderes aí, no caso. Né? E agora eu vou fazer uma pergunta para a Sara e para o Fernando me responderem. Como é que vocês comunicam as coisas importantes? A Stephanie disse que não dá certo também. Então, Stephanie também, se quiser abrir o microfone ou digitar aí, como é que vocês comunicam as coisas importantes? Reunimos todo mundo e falamos. Legal. A gente fala pessoalmente, daí na hora do trabalho. Tá. E acontece de algumas pessoas não pegarem a informação, não estava lá, vocês conseguem garantir que todo mundo recebeu? Tem esse cuidado? Geralmente a gente tenta fazer os comunicados quando está todo mundo presente. Legal. Pode falar, Fernando. Sobre os cooperados, antes de começar o trabalho, todos os dias, eu sempre reúno o pessoal e transmito algum recado. Legal. Então, vocês fazem mais presencial. Grupo mesmo é só do grupo que é da mecânica, né? Tem várias cooperativas, alguns problemas, e alguns a gente consegue. Por exemplo, estou precisando de uma peça para retroescavadeira, daí o outro líder lá, não, eu tenho aqui no Hamburgo, por exemplo, alguma coisa assim. Tipo isso. Entendi. É mais para dia a dia, para as coisas práticas. Isso. O que importa é vocês acharem um mecanismo que funciona, né? Se já tem esse ritual das reuniões, dos encontros, e é ali que vocês comunicam, maravilha, né? O grupo de WhatsApp é mais uma ferramenta. Mas se não funciona, tudo bem. De todo modo, o objetivo é que vocês achem maneiras de fazer a comunicação acontecer de maneira fluida, que todo mundo receba, mas que não deixem vocês sobrecarregados. Então, se já tem esse ritual que funciona assim, ótimo, melhor ainda, né? O que a gente precisa cuidar também é a maneira que a gente vai fazer, né? Engajar as pessoas na comunicação. Falamos há pouco. A maneira como a gente se expressa, dá muita fofoca no grupo? Faz parte, né? E aí o ônus e o bônus. A maneira como a gente se expressa, a cara que a gente chega na reunião da manhã, é a cara de quem está odiado da vida, com sono, cansado, levantou cedo, tá sem paciência, fala baixo, vira com a cara virada para baixo, as pessoas não conseguem nem entender. Ou a gente chega, pode estar cansado, tudo bem, mas as pessoas não têm culpa, né? Com uma cara mais animada, dá um bom dia, com um bom volume, que as pessoas entendam o que a gente está dizendo. E aí eu vou repetir o que eu falei há pouco. O custo de tempo é o mesmo. Dá o recado de cara virada, olhando para baixo, falando baixo, ou falando qualquer coisa de qualquer jeito. E o tempo de dar um recado estruturado, organizado, com um bom tom de voz, simpatia, bom dia, sorriso no rosto, dura os mesmos 5 minutos. Então, são coisas da comunicação que a gente vai escolhendo fazer. E é por isso que a gente está aqui falando sobre coisas que vocês conhecem e práticas que vocês já têm, para a gente encontrar maneiras de fazer cada vez melhor. A gente falou disso já. Oi, Beth. Juliana, aqui em Dois Irmãos tem grupo de WhatsApp e dá super certo. É mesmo? Aham. Olha aí. É coisa sobre trabalhos, assim, se alguém vai faltar, vamos dizer, vai pegar um atestado, coisa assim, ou não vai vir, vai chegar mais tarde, colocar tudo no grupo, é somente coisas de trabalho, e dá super certo. Olha aí, daqui a pouco vocês podem trocar uma ideia com a Beth e entender como é que vocês fizeram para implementar isso lá na cooperativa dela e trazer para cá. Fala, Tássia.
Aqui em Novo Hamburgo, a gente também tem os grupos de WhatsApp. Tem o grupo da produção, grupo da balança, grupo da coleta, e dá super certo, né? Mas Legal. a gente faz um combinado que o grupo é para informes relacionados ao trabalho, né? Nada daquelas figurinhas de corrente, de bom dia toda hora. Eu sempre digo, imagina se todo mundo vai dar um bom dia no domingo, nós vamos ter 80 bom dia para responder. É isso aí. Então, é sempre para O que vocês informe. estão falando aqui, a Beth e a Tássia, são acordos. E E é sempre acordo- eu que faço os informes, né? Eu sempre procuro colocar ali de forma clara e objetiva, né? Para todos. Tipo, amanhã não tem energia. Então, pessoal, amanhã a gente vai subir 1 hora mais tarde, né? E a gente tem pessoas com mais idade também que não têm telefone. Então, sempre informe eu coloco e ajudem a avisar os colegas que não têm WhatsApp, né? E dá super certo, a gente já tem há anos esse grupo e funciona. Excelente, excelente. Uma coisa que ter o grupo também ajuda é depois da reunião, né? Porque não dispensa reunião, né? De vez em quando vocês vão ter uma reunião coletiva, e aí dá para ir lá no grupo e dizer: o resumo da reunião de hoje né? Ficou combinado isso e isso, não vai ter luz, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Para quem não viu, para quem não estava, dá para copiar e colar, dá para mandar para outra pessoa que não estava ali, né? Então, assim, ajuda bastante, né? Daqui a pouco, quem sabe aí a Beth e a Tássia dão umas dicas, né, de como fazer, como elas implantaram, porque é uma mão na roda. Mas, gente, de novo, não é a receita de bolo que vocês têm que seguir, tem que fazer como funciona nas cooperativas. A ideia aqui é vocês também poderem perceber que numa cooperativa funciona, na outra não, e entender aquilo que vai dar certo na cooperativa de vocês. Certo? Mais algum comentário sobre comunicação? Como vocês fazem? Alguém aqui identifica, assim, lá na minha cooperativa a comunicação não funciona, ou funciona muito mal? Alguém tem um exemplo contrário aqui? Porque a Delci, a Regina, o Fernando, a Stephanie não usam grupo de WhatsApp, mas tem as reuniões, tem os rituais. A Beth e a Tássia usam o grupo e tem a comunicação. Alguém aqui tem um exemplo diferente e diz: lá na minha não funciona, é um carnaval. Fala, Delci. Eu sou da mesma cooperativa da Elizabeth, né? Mas assim, ó, lá o nosso grupo funciona. Funciona desde o dia que nós colocamos ele. Funciona? Ele funciona, só que foi feito o grupo e foi colocado regras, né? Então, essas Entendi. regras, elas funcionam. E a gente Então tá, eu tinha entendido não que tu não usava. Tá. Ótimo, então, que bom. E alguém, assim, tem questão de comunicação que é difícil na cooperativa, que não funciona bem, os recados não chegam, as informações não chegam. Alguém tem um depoimento diferente? Não? Ótimo. Vamos para o nosso próximo tópico, então, que é o feedback na prática. De novo, aqui nós vamos para a prática. O feedback, que é uma palavra americana, significa retorno, resposta ou avaliação dada diretamente a cada pessoa cooperada sobre o seu desempenho, comportamento e ações. O objetivo do feedback é orientar, reconhecer pontos fortes e desenvolver habilidades corrigindo desvios. É complexo, né? Parece bastante coisa. E tem um jeito da gente fazer isso. Para começar, o ideal é que a gente tenha uma cultura de feedback na cooperativa, né? Que todas as empresas, todos os negócios tivessem. Uma coisa que é muito ruim é vocês contratarem uma pessoa, ela começa a trabalhar, passa semana, passa mês, e ela ainda não sabe se o trabalho dela está indo bem ou não. Se ela está atendendo ou não. Se ela precisa melhorar ou não. Isso, tenho certeza que vocês já viveram isso pelo menos uma vez na vida em algum contexto. E isso deixa a gente muito ansioso, né? Com uma agonia. Uma coisa nova que eu ainda... ou que já faço isso há muito tempo, mas aqui na cooperativa sou um novo. E ninguém vem falar nada. E eu não sei se eu continuo assim, se eu tenho que mudar.
a pessoa não tem bola de cristal, né? A gente tem que falar para ela. Tá indo bem, é isso mesmo. E assim, uma coisa em gestão de pessoas, e eu acho que é para a vida, é o seguinte: o óbvio precisa ser dito. Vocês já ouviram isso por aí, né? O que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra. E quando a gente fala de comunicação, conflito, feedback, o que a gente tem que levar em conta que está por trás é que as pessoas pensam diferente. E elas percebem o mundo de uma maneira diferente. Se vocês pedirem para 4 pessoas diferentes olharem um jogo de futebol, olharem um quadro, olharem para uma criança brincando, elas vão contar a história de maneira diferente. Porque a gente percebe as coisas com base na nossa experiência de vida, né? Naquela referência que a gente tem de certo e errado, de bem feito ou mal feito, porque cada um de nós vê as coisas de uma maneira e aprendeu de uma maneira. E isso vai se somando com o tempo. Uma pessoa que já tem um pouco mais de idade já viveu mais tempo e tem mais percepções do que outras. E a gente tem que acomodar tudo isso. Fala, Fernando. Tem 2 pessoas, a Maria e a Elis, estão tentando entrar, alguma coisa assim, na aula. A gente tem que aceitar elas. Não está Pelo menos está no grupo aqui. Não tá aparecendo ninguém para entrar aqui para mim. Maria e Finati, Elis. se tiver por aí, puder ver no grupo quem são, se elas estão com o link certo. É Maria Salete. Ela pediu que se tiver alguém para aceitar ela. Isso. É que ela não tá pedindo para entrar nesta sala. Aqui para mim não tá aparecendo ninguém. Não sei se a Profinati pode nos dar um apoio. Elis também, não sei se é Elis da Beth ou Elis, só tem Elis aqui. Eu acho que é Elis. Elis, uma coisa assim também. Diz: olá, autoriza a minha entrada, por favor. Pois é, Profinati, tu nos escuta? Tá por aí? Porque aqui não tá aparecendo ninguém para entrar para mim. Vamos ver se a Profinati nos retorna. Em seguida, deixa eu marcar ela aqui. Ela tá com a conta do Alê, né? Não vou achar. Mas vamos ver se daqui a pouquinho ela nos retorna. Porque aqui não tá aparecendo ninguém para mim. Eu não sei se eu não tô com poderes para ver. Bom, vamos seguir, daqui a pouquinho a gente vê se... Aliás, vocês podem aí no grupo alguém marcar a Profinati para ela dar essa olhadinha? Se alguém puder marcar ela ali, para ela ver a mensagem. Vamos adiante, então. A gente estava falando de cultura de feedback, de fazer virar uma prática que as pessoas não têm como saber. Tá, era aí que a gente estava, né? Se a gente não disser, a pessoa não tem como saber. E as pessoas percebem as coisas de maneira diferente. E a gente não tem como prever se ela vai entender ou não, né? Ah, mas eu olhei para ela com a cara meio torta hoje, era para ela ter percebido que eu não estava gostando. Tem como, né? Ela pode não ter visto a tua cara torta, ela pode não ter percebido, ter achado que não era com ela, né? Se a gente não disser abertamente, não tem como garantir que a outra pessoa perceba. E aí, sobre o feedback, tem uma coisa que é muito interessante, que é a gente estar sempre aberto para receber. Dar um feedback não é uma prerrogativa só do líder. Quando a gente está falando de feedback do jeito completo que ele é, a gente também precisa estar aberto para receber. Vou dar um exemplo. A gente vai comunicar uma coisa com alguém e grita com a pessoa. A pessoa tem várias formas que ela pode reagir, né? Ela pode se magoar e se retirar e chorar no banheiro. Ela pode ficar ofendida e pedir para ir embora. Ela pode baixar as orelhas, ficar triste e ir trabalhar. E ela pode olhar para vocês e dizer: entendi o teu pedido, gostaria que da próxima vez tu falasse comigo de uma maneira mais cordial. Estou aberta para te ouvir,
né? E não gostaria que a gente se comunicasse desta forma. Isso é um feedback direto, imediato e objetivo. E se vocês estão ali conversando com a pessoa, precisam estar abertos para ouvir essa crítica. Isso é o feedback que a gente chama de ida e volta, né? Eu posso dar o feedback, também tenho que receber. E o feedback não é só para o meu liderado, ele também é para o meu líder, ele também é para um fornecedor, ele também é para um parceiro, ele também é para uma cooperativa que trabalha comigo. Quando a gente diz, aqui as coisas funcionam desta forma, o que a gente está dizendo é, eu quero que você faça assim. Se a pessoa não faz, ela precisa saber. Então, a gente tem que abrir essa rede de conversa para que todo mundo possa fazer parte. E se sinta à vontade de dizer. Porque vocês já ouviram as pessoas dizerem assim, a gente estabelece, a gente que define como é que cada um vai ser tratado. A gente que estabelece limite. Tem um pouco a ver com isso, né? Não quero que gritem comigo. Não grito com você. Não quero que você grite comigo. Tô dando um exemplo, tá, gente? A gente tá falando de trabalho. Às vezes as pessoas acabam engolindo um pouco mais de sapo, mas a gente pode escolher não gritar. Não sei se a comunicação na cooperativa de vocês é mais leve, ou se tem esses momentos que são mais tensos, mas às vezes acontece. E a gente tem que estar preparado para alguém não gostar. E aberto. E aí tem uma coisa importante, que às vezes é se retratar e pedir desculpa, né? Me passei, né? Da próxima vez eu vou tomar mais cuidado, mas muito obrigada por ter me avisado. E eu vou dizer para vocês, eu trabalho com isso há 10 anos e é muito difícil fazer esse movimento, de agradecer a pessoa por ter dito que você cometeu um erro. Parece até piada em algum momento. Mas sim, você cometeu um erro e eu estou te avisando que você cometeu um erro. E a gente vai começando a ver isso como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de não fazer de novo. E isso é o feedback, esse é o resultado esperado do feedback. Aquela pessoa que foi desligada da cooperativa e nem sabia que estava indo mal, não faz sentido nenhum, né? Ela tem que saber por que ela não está adequada, o que ela está fazendo que não faz sentido. Então, a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de abertura. Faz sentido? Vocês costumam ter essas conversas na cooperativa de vocês? Quem é que pode contar alguma coisa para nós? Rapidinho, em breve, posso comentar. Vai lá. Quando tem alguém fazer um feedback com alguém, eu chamo na sala. Eu nunca faço Ótimo. na frente de todos. Aí, às vezes, eu comento e peço desculpa quando a gente acha que fez alguma coisa errada, a gente pede desculpa. Mas essa parte quando vou na reunião de manhã, eu falo, vocês, no modo geral, tá, sem citar nomes, mas quando eu preciso de alguém, tem alguém que está mal, eu chamo lá, estou falando de tal, o negócio é o seguinte, a produtividade está baixa, por motivos A, B ou C, ou vai muito no banheiro, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Mas eu sempre prefiro conversar na sala, para que as outras pessoas não fiquem sabendo. Essa é a regra minha. Fernando, esse é o nosso próximo tópico aqui. Faça sempre em um lugar reservado e acolhedor, nunca na frente de outras pessoas. O feedback de vocês nunca pode ser motivo para alguém se sentir constrangido. Agora, se for um feedback positivo, aí pode botar até no jornal. Esse é legal a gente falar para todo mundo ficar sabendo, né? O fulano entregou super bem, ajudou pra caramba, entregou o lote dele lá de um jeito exemplar, vai contar pra gente como é que ele fez pra gente fazer igual. Isso é bacana, mas o feedback que visa corrigir, como o Fernando falou, né? A produção tá baixa, tá te atrasando muito. A gente precisa fazer num ambiente privado. E nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Feedback é diferente de advertência. Na aula passada, nós falamos sobre advertência, vocês lembram? E na anterior também. Nós falamos sobre a importância do registro. Para comunicar, eventualmente, depois uma decisão de afastar a pessoa da cooperativa ou descontar, né?
do que ela tem para receber. Porém, o feedback e a advertência estão ligados. Porque a advertência é uma consequência de feedbacks dados e não observados. Né? Então, várias vezes vocês chamaram o camarada para dizer, tu está te atrasando muito, isso está impactando o trabalho dos outros. Né? A tua produção está baixa, preciso que tu melhore, a tua meta é entregar X e tu está entregando Y. Aí vocês falaram isso 6 vezes, já não mudou nada, agora tem que virar uma advertência. E 6 eu estou brincando, tá? A gente pode fazer isso antes. Normalmente, depois de 2, 3 comunicações verbais, a gente faz uma comunicação escrita. E isso precisa advertir a pessoa. Sem ela saber que ela está cometendo um erro, vocês concordam que não faz sentido nenhum? Chega lá, o cara está trabalhando 2 meses na cooperativa, vem cá, agora eu vou te dar uma advertência que a tua produção está baixa. Só tu nunca me falou nada antes. Ah, mas tu tinha que saber. Não, não tinha, não. Não tem como exigir que as pessoas saibam uma coisa das quais elas não foram comunicadas. Ah, mas era óbvio, isso estava no contrato, não importa. Na prática, no dia a dia, na mão na massa, na vida real, a pessoa não tem essa consciência que ela não está entregando. Não custa dizer, né, você não está entregando, sua produção está nos deixando na mão, nós precisamos que você melhore. Bom, e a pessoa não está melhorando, bom, talvez precise mesmo tomar uma providência. Mas às vezes vocês vão dizer e a pessoa vai melhorar. Olha, a mágica do feedback é uma coisa que deixa, às vezes, a gente surpreso. A gente faz como o Fernando falou, chama a pessoa num canto, não precisa de uma formalidade. Se tiver uma sala, melhor, às vezes não tem. Mas leva ela para um lugar reservado, garante que não tem ninguém ouvindo, né? E aí conversa com ela sobre esse resultado que precisa melhorar. Bueno. Se a pessoa não está fazendo, não está melhorando, aí a gente precisa partir para uma advertência. Mas não é a mesma coisa. O que a gente precisa quebrar? A ideia de que o feedback é uma advertência, que é uma coisa ruim. O feedback é a abertura da oportunidade da pessoa entender onde é que ela não está atendendo. Feedback precisa ser uma oportunidade. Foi esse exemplo que eu dei agora. Muito obrigada por ter me dado esse toque. Às vezes a gente precisa agradecer. Nossa, que bom, eu não tinha percebido. Quando a pessoa manda, olha, tu escreveu errado ali. Esses dias uma colega me mandou, tu mandou um e-mail com uma palavra errada, absurdamente errada, eu escrevi uma coisa nada a ver. E eu tive tempo de corrigir antes que as outras pessoas vissem. Eu falei, muito obrigada por ter me avisado. Isso é um feedback, gente. Né? E o que ela me deu? A oportunidade de corrigir o meu erro antes que caísse na mão de outra pessoa. E é isso que a gente está fazendo. Então, quando vocês forem falar com as pessoas, engajem ela neste lugar. Né? O nosso papo aqui é para melhorar o resultado, corrigir desvios, corrigir equívocos, para a gente ficar na mesma página. Para tu poder me perguntar como fazer. Não para eu chegar daqui 2 meses e te mandar embora e não tá entregando porcaria nenhuma que tu devia saber. Né? Então, a gente precisa levar o feedback para esse lugar da oportunidade de melhorar. E aí tem um segredinho, que é um clichê também, que vocês já ouviram, mas funciona. Quando a gente precisa falar para a pessoa uma coisa ruim, o ideal é que a gente comece reconhecendo os pontos bons que ela tem. O Fernando tem que ir lá falar para o camarada que a produção dele está baixa. Chama ele no cantinho, lá na sala reservada, fulano. Quero agradecer a parceria que tu tá fazendo aqui conosco, né? A gente tá gostando muito de te ter aqui na cooperativa, tu é um cara legal, ajuda a melhorar o nosso clima, o ambiente tá leve desde que tu chegou, mas a gente precisa dar uma olhada para tua produção. Como é que eu posso te ajudar? Essa é uma maneira muito assertiva de dar um feedback. Como é que eu posso te ajudar a melhorar? Tu tem que ir no meu lugar. Bom, daí não. Né? Eu quero te ajudar, mas é tu que tem que ir, né, querida? É você que tem que ir lá fazer a sua parte. E aí, se alguém aqui está perguntando, mas a pessoa não tem nada de bom para eu falar antes, então ela não deveria estar aí. Né? Não tenho nada para reconhecer. Talvez nós tenhamos um problema. Talvez o problema dessa pessoa não seja só esse principal. Aí tem um monte de coisa errada acontecendo. Porque alguma coisa boa a pessoa tem que estar entregando e agregando no ambiente. Né? Ou ela é uma pessoa leve, divertida, é parceira, ajuda os outros, pega junto, podem contar com ela, mas tem aquele ponto ali que nesse momento está deixando a desejar.
E o papel do feedback é mostrar que o trabalho dela é bom, mas tem oportunidade de melhorar. E como é que nós juntos podemos fazer isso? Quando a gente diz como é que eu posso te ajudar a chegar nesse resultado, a gente está compartilhando. Não tem nada mais cooperativo do que colaborar e compartilhar. Né? De poder pegar junto e dizer, a tua dificuldade é minha também, conta comigo. Fala para mim o que está difícil que eu vou te ajudar. Isso é um feedback. Faz sentido o que eu estou dizendo ou eu estou viajando muito na maionese? Alguém me dá um feedback agora. E me digam se essa novela aqui faz sentido na vida de vocês. Que cara é essa, Tássia? É difícil, né? Acho que é uma das muito partes difícil. mais difíceis de tu ser líder é os feedback, né? É. Mas eu sempre digo, eu sempre falo assim, eu prefiro 1000 vezes chamar a pessoa e apontar o erro, né? Do que daqui um pouco mandar embora, dispensar, sem a pessoa nem saber o porquê, né? E uma coisa que eu sempre digo quando eu vou conversar com alguém, né? Quando a gente vai conversar, eu digo, olha, agora tu tem 2 escolhas, ou tu pode sair daqui chateada, né? Fazendo pior do que tu estava fazendo, ou tu pode pegar isso para aprendizado, né? É uma oportunidade de mudança para tu conseguir se adequar às normas, né? Conseguir se adequar ao grupo e conseguir ficar com nós, porque é o que a gente quer que tu fique, né? Isso, Tássia, esse é o caminho. A gente É. quer que tu fique. Isso que tu tá dizendo é o reforço positivo. É, A gente quer que tu... E todo mundo comete erro, ninguém tá aqui para ser Claro. perfeito. Não é sobre perfeição e ser exemplo. É sobre estar dentro das normas, é sobre estar adequado. E aí eu concordo contigo da dificuldade de dar um feedback, eu trabalho com isso há muito tempo, e para mim é o momento mais ingrato da gestão de pessoas. Porque é solitário dar um feedback. Quem tem que dar o feedback está sozinho diante de outro ser humano que está ali com suas questões, seus problemas de vida, e vai tomar mais um contra daqui a pouco, dizer para ele que o trabalho dele está deixando a desejar. Mas é importante. E aí tu não quer chatear, né? Às vezes, eu sempre assim, às vezes eu tiro uma semana, né? Eu chamo ali, a gente somos 4 coordenadores, né? Que faz essa gestão de pessoas. Aí eu digo, pronto, já que nós vamos se abalar, então vamos tirar a semana. Então, tira aquela semana para fazer o feedback de quem precisa fazer, né? Mas é importante, é para alinhar as coisas, né? Se não tem o diálogo, não tem a conversa, e aí tu deixa um ponto e vai virando bagunça, o outro vê, vai fazendo igual. Quando vê, às vezes tu tem que conversar com 2 pessoas, e daí tu não quer conversar com 2, dali um pouco tu vai ter que conversar com 10. Exatamente. E isso acontece também, não é só com o pessoal, com o grupo, com a gente também. Às vezes a gente pega nós 4 e vamos lá, vamos fazer um feedback aí que a gente precisa se alinhar, né? E acontece entre nós também, coordenação aos 4, ó, tu precisa melhorar aqui, tu precisa melhorar ali, né? E sempre com cuidado, cuidando para não chatear o outro, né? Mas quando o outro reage, que se chateou, a gente se chateia o dobro, né? O dobro. Mas aí tem uma parte do feedback que é dele. Que é do outro. Tem uma parte que é minha e tem uma parte que é do outro. Né? E assim, uma informação que não chega no destinatário não serve para nada. Não. Eu tenho a informação que a produção do fulano não tá boa, mas eu, para não magoar, não digo para ele. E uma não coisa também, nessa questão de comunicação, eu sempre digo para o pessoal, a gente tem associado de 18 a 60 e poucos anos, né? Então, eu sempre digo, o jeito que a gente vai conversar com o guri de 18 não é o mesmo jeito que a gente vai conversar com o senhor de 60. A gente tem que falar a língua dele. Se a gente tiver que falar em gíria, a gente vai falar em gíria. Isso! Né? Porque ele precisa interagir, é uma interação. Então, ele tem que entender. Às vezes eu estou em casa, eu me pego falando em gíria, porque tu lida muito com os jovens e acaba
falando a linguagem deles, porque tu precisa se comunicar com ele. Não adianta eu chegar no guri de 18 anos falando como se eu falo com o senhor de 60 anos, ele não vai entender, ele vai dar a mínima para mim. Tássia, tu tem toda a razão, e isso era o que a gente falava da comunicação lá na frente. Eu não posso falar com duas pessoas de interesses diferentes da mesma forma, né? E a gente tem essa coisa de mas eu não quero chatear, né? A gente precisa olhar para isso. E um claro outro que ponto, ninguém quer. Um outro ponto que eu levo sempre em consideração também é o nosso autoconhecimento, né? Somos seres humanos. Tem dias que a gente não tá legal. Se a gente for conversar com alguém, a gente vai ofender, vai chatear. Então, sempre se autoconhecer. Bom, hoje tá legal, eu tô de boa, hoje vai dar para conversar. Porque se o fulano se alterar, eu tô bem, eu vou conseguir manter o equilíbrio. Então, ter esse autoconhecimento. Não adianta tá todo mundo fervendo e a gente querer fazer feedback. Vai dar estouro. Então, saber, não, hoje eu tô legal, hoje é um dia bom. Se ele me ofender, eu vou controlar o sistema. Tássia, tu deu uma aula sobre feedback nesses 5 minutos. Eu assino embaixo de tudo que tu falou. E tu trouxe um ponto importante que não tá no meu material, mas que bom que vai ficar gravado aqui. O momento de dar o feedback não é só do outro. Aliás, tu disse, hoje eu não tô num bom dia. E é muito sobre isso. Esses dias a minha mãe me atazanou das ideias e eu falei, não, mas hoje eu não vou dizer, porque hoje eu vou dizer a coisa errada para ela, eu vou magoar ela de graça. Tem e dia não era, que né, sobre feedback, era a nossa relação. E aí eu pensei, não vou esperar. E aí eu esperei, e no fim, o que era para ser desse tamanho ficou assim. Porque aí eu me acalmei, né, com aquilo. E às vezes, a pessoa que vai receber o feedback não está no seu melhor dia, está no meio de um problema familiar, de uma questão de saúde importante, uma dívida. E aí a gente tem que ter a sabedoria, a inteligência e respeito de dizer, hoje não. Né? E quando chegar o momento, e às vezes o momento perfeito nunca vai existir, a gente vai ter que achar só o melhor de todas as opções. Esse momento precisa chegar e ele tem que acontecer. É o que a gente dizia há pouco. Aquele feedback da pessoa que não chega nela não serve para nada. Né? E assim, então tu inclusive pode começar dizendo, tem uma coisa aqui que eu queria ver contigo e tal, né? Dá aquela reforçada nas coisas que estão legais, umas coisas importantes para a gente ver, né? E eu quero dizer isso da melhor maneira para ti, eu quero que a gente tenha uma boa conversa, mas o teu resultado não tá legal, a tua entrega não tá boa. E aí puxa de novo para ti, como é que eu posso te ajudar? O que a cooperativa pode fazer para melhorar? Então, o feedback é isso. O que a Tássia trouxe aqui está perfeito. Essa é uma via de mão dupla, não é sentar e descascar a pessoa. Isso já foi, isso aí era da década de 90, envelheceu mal essa prática. Não tem a ver com autoridade e hierarquia, tem a ver com resultado. E a cooperativa trabalha com o quê? Resultado. Então, dar um feedback sincero e transparente tem como objetivo isso. Lá na primeira tela que eu mostrei para vocês vão acessar esse material, está escrito que use os valores da cooperativa para embasar o feedback. Então, tu pode dizer, tu sabe aqui que para nós aqui o resultado é um valor. Né? A cooperação, a colaboração é um valor. Todo mundo aqui está trabalhando para atingir o resultado. A gente precisa contar mais contigo aqui. Sabe? Então, assim, tem maneiras diferentes, mas a informação precisa chegar. E eu vou concordar sempre que é muito difícil de fazer, mas a gente precisa. E aí, queridos, para a gente refletir aqui o ponto final do feedback, feedback ruim, mal feito, tem custos altos. Desengaja a pessoa, afasta a pessoa da gente e pode até magoar. Às vezes a gente não quer, mas acaba acontecendo. Né? Já os feedbacks bem conduzidos abrem caminhos, melhoram as relações e os resultados. A primeira vez pode ser muito ruim e o tiro sair pela culatra e dar muito errado, mas a gente tem que continuar tentando, até em algum momento compreender. Certo? Vamos para o próximo tópico antes que acabe o nosso momento. Esse aqui é um pouco mais curto e ele é, na verdade, o resultado do que nós falamos até agora.
Desde o processo seletivo, a integração, a pessoa entrou, a gente está se comunicando, está dando feedback, isso tudo resulta no trabalho em equipe. Tudo isso faz parte. Vocês vão ver que muita coisa se repete aqui. O trabalho cooperativo envolve a colaboração entre indivíduos com o objetivo de alcançar resultados comuns. Isso aqui já é motivo para dar um feedback para alguém, né? Assim, os membros que trabalham juntos colocam suas habilidades à disposição do coletivo. Isso tem tudo a ver com o trabalho em equipe. Tem que haver uma dinâmica de cooperação e colaboração para alcançar os resultados que não seriam alcançados de modo individual. Isso aqui é o suco do cooperativismo, se eu não estou enganada, né? Não tem como cada um sair daí, abrir uma cooperativa, trabalhar sozinho e chegar no mesmo resultado que teria quando junta todo mundo. Não é verdade? A cooperativa só tem o resultado esperado quando os membros, os cooperados, trabalham em equipe. Tudo que a gente viu até aqui, obrigada, gente, é fundamental para a integração dessas informações e o alcance dos resultados coletivos. Comunicação, confiança, cooperação e respeito são a base para um ambiente cooperativo. Não existe ambiente cooperativo num lugar onde a gente não conversa de maneira transparente, não fala para as pessoas aquilo que está sentindo. A gente precisa, né? É um compromisso, eu ia dizer dever, mas não é dever, é compromisso. A gente tocar as coisas de maneira respeitosa, cooperativa e com confiança. Os objetivos precisam ser claros, a liderança tem que ser orientadora, comprometida, e segurança emocional são pilares importantes para a equipe. O que é segurança emocional? Exemplos do que a Tássia trouxe agora. Vou respeitar o momento meu e daquela pessoa. Hoje não é um dia bom. Vou falar as coisas sem xingar, sem gritar, sem culpar, sem julgar. Isso é segurança emocional. A pessoa saber cometer um erro. Quando a pessoa comete, a gente sabe que as coisas estão indo bem. Quando uma pessoa que trabalha sob a nossa gestão comete um erro e a primeira pessoa que fica sabendo é a gente. No trabalho, num trabalho que eu tenho agora, eu cometi um erro logo que eu entrei muito grande numa proposta para um cliente. Muito grande. De milhões de reais. E quando eu vi o erro que eu cometi, a primeira coisa que eu fiz foi tentar falar com a minha chefe. Não, minto. Primeiro eu falei com a cliente e falei, o erro foi meu. Eu sozinha. Eu sozinha. Ninguém aqui tem nada a ver com isso. Foi tudo eu. Eu é que sou a maluca aqui. Aí ela disse, não, tudo bem, pode me mandar de novo, porque eu ainda não tinha dado andamento, eu nem percebi que estava errado. E eu mandei mensagem para minha chefe umas 6 vezes. Já com o meu discurso de despedida na ponta da língua. Ela vai me mandar embora depois disso aqui, né? E aí, eu percebi esse erro, era um dia de noite, assim, umas 7 da noite, ela foi me ligar no outro dia às 11 da manhã. Eu falei, tu tá me matando, por que tu não me ligou às 5 da manhã? Porque eu não dormia aquela noite, por causa do tamanho do que eu tinha feito. E aí ela disse, tá, mas e aí o que aconteceu? Eu falei, não, já falei com a cliente, ela disse que eu posso mandar de novo. Ela falou, tá, então tu quer o que comigo? Aí eu falei, eu quero te contar, eu quero que tu saiba por mim. Porque uma hora essa roda vai girar e a cliente vai... E tu vai ficar sabendo pela cliente que eu cometi esse erro. Ela disse, tá, eu já tô sabendo. E eu fiquei esperando ela me xingar. E eu acho que eu fiquei com a sensação que eu merecia que ela me xingasse. E ela disse pra mim, tá, mas já tá resolvido. E eu fiquei martelando aquilo. Um dia ela me chamou num canto e falou, chega, tu cometeu um erro, tu falou pra mim, resolveu o erro, a cliente já concordou, não teve prejuízo. Para de te punir agora. E eu fiquei semanas me remoendo, me achando incompetente. E aquele momento, assim, a sensação que eu tive foi, eu preciso contar para ela. E aí eu vi, eu tenho uma líder legal. Ela até talvez não me mandar embora, porque eu cometi um erro bem grande. Mas, mesmo assim, eu queria contar para ela. E essa é a relação que a gente precisa buscar estabelecer. Quando as pessoas cometem um erro, ou têm um problema, ou têm uma queixa, e elas confiam na gente e vêm contar.
Só preciso muito te contar o que aconteceu. Aí a gente está falando de uma empresa, né, de um grupo de pessoas que dá um bom feedback, que tem uma comunicação transparente e um trabalho em equipe que funciona, porque a pessoa está percebendo o impacto do erro dela nas outras pessoas. E isso é muito importante. E aí a gente conhecer e comunicar com consistência fortalece a tomada de decisão, o pensamento crítico e o crescimento do negócio. Falamos disso aqui, né? Falar com clareza, com firmeza, mesmo que seja uma notícia ruim. As notícias ruins também precisam ser dadas. A gente gosta de dar as boas, né? Batemos a meta, quarta parte da galera esse mês vai sair pelas orelhas. Essa é ótima, e eu desejo de verdade que todo mês vocês possam falar isso para as pessoas. Mas vai ter uns que não é assim, né? E essas notícias também precisam chegar nas pessoas, mesmo que não seja bom. E isso faz parte do processo. O trabalho em equipe, quando é bem executado, aumenta o engajamento, o pertencimento e a motivação. E um bom ambiente também faz parte disso, né? A gente tem, né, a Tássia falou aqui, a gente não trabalha sábado. A gente, né, tem uns benefícios, é muito legal. Isso é muito legal, de verdade, é muito legal. Mas o bom ambiente onde as pessoas se sentem seguras, se sentem pertencendo, se sentem fazendo parte, é também um benefício que a gente chama de benefício indireto, né? Aqui a gente tem um bom ambiente de trabalho. Não é bom dizer isso? Aqui na cooperativa as pessoas se sentem bem. É um trabalho difícil pra caramba que vocês fazem, né? É pesado, vocês mexem com material que muita gente não conseguiria mexer. Eu diria que a maior parte das pessoas não conseguiria fazer o trabalho que vocês fazem às vezes. E não precisa pesar mais onde não carece, né? Já tem essa parte que é pesada, vamos tentar fazer o resto ficar mais leve. Mesmo que às vezes tenha coisas difíceis para contar, que faz parte, do, né, de novo, do processo. Perdi minha tela. Achei. E aí, queridos, essa é a última rodada de perguntas da noite, mas eu quero saber de vocês até aqui, né? Vocês trouxeram hoje bastante coisa boa, bastante. E agora a Delcy vai me dizer, viu, maluca, tu não botou ainda a chamada, que já era para ter botado. Agora eu olhei para o nome da Delcy bem na frente e me lembrei da chamada. Estou fazendo isso neste momento, por favor, não deixem de assinar a chamada. E me desculpem não ter feito antes e já está chegando aqui. Eu quero saber de vocês o que mais, assim, o que mais fez sentido nessa troca de hoje? A pergunta que está aqui é outra, né? Mas vocês já falaram bastante sobre isso. Quando a gente falou de feedback, comunicação e trabalho em equipe, o que pegou bem hoje? O que fez sentido? Fala, Claudemir. Boa noite, eu tô ficando sem bateria, tô em trânsito, tô ouvindo toda esse tema de feedback. Pode ser que eu não consiga assinar a chamada, tá? Tá. E aí, porque eu tô ficando sem bateria, tô sem carregador no carro. Assim que eu chegar em casa, vou tentar assinar daí, tá? Aí tu chama a Profinat lá e ela fala contigo. Tá, ok. Um abraço, vamos seguir a aula. Nada. Ok. Quem vem contribuir aqui? O que ficou mais presente para vocês hoje? O que pegou? O que marcou? Porque, de novo, eu sei que vocês já sabiam disso aqui. Mas a gente conseguiu trazer um tom novo, novas alternativas, novas formas de ver as coisas, de integrar essa coisa toda no trabalho em equipe. Essa percepção de gestão de pessoas mudou em alguma coisa para vocês? Não me deixem sozinha. Falem algo, por favor. Vladimir? Tá, já que eu não falei toda a aula, né? E ainda quero presença, vou falar um pouco. Muito bom, pode falar. Assim, eu tenho alguns anos de cooperativa, nem gosto de mencionar muito, não tomo muito por orgulho, mas por necessidade. Trabalho na cooperativa há mais de 25 anos, então estou sempre aprendendo. Eu digo que eu estou sempre em experiência, né?
Pessoal, quanto tempo tu levou para ter experiência? Estou sempre em experiência. E hoje eu Já aprendi ainda mais estamos. um pouco. Hoje eu aprendi mais um pouco. Era isso. Que bom! E eu acho que é isso, Claudemir. Para mim, o que tu diz faz muito sentido. A gente estar em situação de aprendizagem a vida toda é uma vantagem, né? É isso, na bagagem do coleguinha tem algo que não tem na minha, então a gente troca. Fernando, tu tá fazendo um gesto conosco? É verdade. Eu estava achando que até estava falando demais, mas eu gostei. Um exemplo foi o que a Tássia falou, né? Que às vezes o teu momento, às vezes, eu lembrei do momento que às vezes você não está bem, porque você está com, no meu caso ali, que tem muita manutenção, que eu cuido muito, manutenção de reto, de micro-ônibus, de caminhão. E aí aconteceu lá uma briga entre meninas lá da cooperativa, e uma foi no dia que ela foi receber, trocaram alguns elogios, né, de baixo escalão, e aí eu falei com a menina que ficou, que a outra já tinha ido embora, e eu falei, tá, mas deixa assim, ela já foi, ela não está mais falando nada. Daí ela continuou, eu estava lá com trocentos problemas na cabeça, e ela, pô, fulana de tal, já encerrou o assunto, ela já foi, esquece, não é que eu queria que ela fosse embora, tá? Ela não está mais aí, por um motivo ou outro. Só que daí ela tentou uma terceira vez, e aí foi uma hora que, pô, vem aqui, vamos conversar, pô, qual é a parte que não entendeu? E o que a Tassi falou foi: tu estava cheio de problemas, eu acabei magoando a menina, né? Porque eu estava fora do. Eu já estava, o meu contexto de muitos problemas, mas eu tentei várias vezes. E aí é aquela coisa que você falou, Tassi. O meu momento não está bom, eu podia ter deixado, depois a gente conversa, meio-dia, sei eu, para não dar um conflito. Então, foi uma parte que foi muito importante, essa parte que a Tassiane falou. Tassi, né? É isso. Muito legal. Ai, alguém me disse aqui que o link que eu mandei está equivocado. Já te mando novamente, então. Só um momentinho. Ah, ok. Obrigada, Nath. Claudemir está com a mão levantada, quer comentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Talvez não. Vamos ver. Não, é que eu fiquei com a mão, como eu estou dirigindo, eu fiquei com a mão, não abaixei a mão, tá? Tá bom, não tem Mas problema. eu já estou chegando para carregar a bateria ali e seguir na aula, tá? Tá certo. Tá. Agora sim, gente, está aqui o link da chamada. Podem assinar, a Profinat acabou de mandar. Gente, alguma informação que ficou, alguma coisa que registrou, que marcou vocês nesse conteúdo de hoje? Eu gostaria muito de saber o que foi importante para vocês aqui, o que contribuiu. Não? Mais nada? Então, vamos para a nossa atividade da semana. A atividade de hoje é vocês observarem a forma da comunicação, o sistema de comunicação da cooperativa, porque tem o ideal e tem o que de fato acontece. Eu quero que vocês olhem o que acontece. Identifiquem uma oportunidade de melhorar e façam uma proposta, uma frase, tá? Uma pequena sugestão. Né? Nós temos o problema, por exemplo, não conseguimos nos comunicar pelo WhatsApp. E de que maneira vocês acham que implementariam uma forma de corrigir? Coisa simples, tá? Mas o exercício aqui é observar, porque quando a gente está dentro daquele sistema, a gente às vezes não consegue perceber onde é que ele está falhando. A gente faz parte dele, né? Então a gente dá uma saidinha, dá uma olhadinha de fora, observem por uns dias como é que a liderança se comunica com as pessoas, se as pessoas observam aquela orientação e como é que isso se desdobra.
Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês enxergam bem a minha tela? Dá para ler o que está escrito? Sim. Porque eu estou fazendo o planejamento do nosso último encontro e nós vamos fazer uma atividade juntos. E é muito importante que vocês enxerguem bem a minha tela. E eu queria checar se isso acontece. Vocês vão gostar. A gente vai construir um negócio muito legal de despedida da gestão de pessoas. Meus queridos, foi uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Não deixem de fazer as atividades lá no portal. Nós já temos 2 atividades, mais essa aqui. Todas são simples, mas objetivas, com o foco de melhorar a nossa integração com o conteúdo. Nós ainda temos uns minutinhos. Se alguém quiser fazer mais um comentário, alguma pergunta, por favor, ou dar um feedback para a gente fazer a prática da aula de hoje, fiquem super à vontade, eu vou sempre gostar de ouvir vocês. Se não tiverem mais nada, a gente já pode começar a se despedir. Fala, Claudemir! Não sei se agora Fica é mais conosco. um minutinho. Fique mais um minutinho, pelo menos, para mim assinar a chamada. Ah, pode abrir, claro. Depois que tu abrir o link ali, não cai mais, tá? É? Então tá, é que eu tô ficando sem bateria também, tudo isso para ajudar, mas deu assim, né, para participar da reunião, mesmo dirigindo em função, mas aprendi bastante. Agora, a prática, a gente vai aos poucos aderindo, né, a experiência que a gente vai tendo, a gente vai adotando no dia a dia, e isso vai melhorando como sócio, vai melhorando como pessoa. Eu acho que isso vai acrescentar só na nossa vida. Que bom. Fico feliz. Tem mais alguém com a mão levantada? Tássia? Eu quero dizer que é bem legal, né? Às vezes, hoje mesmo, durante o dia, eu disse assim, bah, hoje tem aula, que nojo. Já me arrependi de ter entrado nisso aí, porque é mais um compromisso, né? A gente vive atarefada o dia todo, mas depois, quando a gente vem para, né, a sala de aula e começa a debater os assuntos, é muito satisfatório. Isso é o teu conhecimento, né? Isso ninguém te toma. E são coisas que a gente aprendeu na prática, né? Ah, tá, você falou, mas como é que eu aprendi isso? Quebrando a cara, né? Quebrando a cara lá no dia a dia, porque na época ninguém me disse, ó, Tássia, tem dia que tu não pode falar com as pessoas, quando tu tiver braba, não fala, que não vai ser legal, né? Então, isso eu aprendi na prática. Hoje eu estou aqui, mas compartilhando com alguém que talvez não precise quebrar a cara que nem eu. Exatamente, o conhecimento é para isso, né? Mas é muito bom estar com vocês, é muito legal. E eu quero pedir desculpa que eu não fiz as atividades, mas não é por mal, é pela correria mesmo. Final de semana eu vou sentar e vou fazer. Não tem problema, ainda dá tempo de fazer, e eu fiquei muito feliz de saber que tu achou que valeu a pena vir para a aula hoje. Esse é o objetivo, é o momento que a gente... É aí que a gente quer chegar. Fiquei muito feliz de saber e obrigada por ter compartilhado. Da mesma forma, em relação à Tássia, mais um compromisso, porque eu acordo 5 para as 4 da manhã, todos os dias, e aí, mais algo mais, que vou ficar até mais tarde, mas está sendo bem produtivo, parabéns pela aula, e boa noite. Obrigada, gente, obrigada mesmo, eu fico muito feliz, a palavra é essa. Valeu. Boa noite para vocês, boa semana, bom descanso e até quinta-feira. Valeu. Terça. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite, 2% de bateria, mais inteiro.